Irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia comigo na primeira carta de João. 1 João, capítulo 3, depois de Pedro, João, capítulo 3. Hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre o tema que nós lançamos no último domingo, que é o que é ser uma igreja. E hoje eu quero detalhar algumas coisas para vocês, porque é necessário, no tempo presente, a gente saber quem nós somos em Cristo. E é um fato que muitas pessoas têm deixado de realmente de se alimentar espiritualmente e perdendo algumas coisas durante o decorrer da vida. E hoje eu quero falar sobre o que é a verdadeira igreja. Não precisa abrir, mas em 2 João, eu quero só dar a introdução nesses dois versos, depois a gente vai para o tema que eu falei, mas 2 João, verso 8, o apóstolo diz: orai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo não permanece nela. Não tem a Deus quem permanece e persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então hoje eu quero rapidamente falar sobre a verdadeira igreja. Nós vemos que sobre a afirmação de Pedro, quando Pedro declara que tu és o Cristo, ali Jesus declara a sua igreja, quando ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua afirmação, Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. Então Jesus veio como o verdadeiro fundamento da igreja, a pedra principal, a pedra angular. Ele veio, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele é o único fundamento da verdade. Um pouco adiante, o apóstolo Paulo adverte a igreja a respeito desse fundamento. Como edificar sobre o verdadeiro fundamento. E aqui hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso também, mas o apóstolo João diz: olhar por vós mesmos, para que vocês não percam o que vocês conseguiram com o sacrifício. Tem uma tradução diferente. Tem pessoas já perdendo a base da sua fé do cristianismo, amados. Muitos estão vivendo, mas perdendo a base, a essência verdadeira da sua fé. Porque João diz: olhar por vós mesmos. O fundamento foi colocado, mas nós temos que criar sobre isso a nossa vida, a base da nossa vida constantemente. Em 1 João, é o texto que eu pedi que você abrisse, nós vamos ver do verso 1 até o verso 10. Aqui alguns princípios muito importantes a respeito como a igreja age, a verdadeira igreja, como ela age. O verso 1, João está falando aqui, o apóstolo diz: vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. O mundo não conhece nós como verdadeiros cristãos. O mundo não enxerga você do lado interior. O mundo enxerga você para o lado externo. Mas a obra que foi feita em você e em mim está dentro do nosso coração.
Essa filiação foi quando nós recebemos Jesus como nosso único Salvador e Senhor. E João fala lá, João 1,12 diz: aos que creram nele e receberam ele, Deus concedeu o direito de se tornarem filho. Então, para começar, a verdadeira igreja, ela zela pela sua filiação e seu chamado. É isso que João fala ali no verso que eu li: olhar por vós mesmo. Nós temos que zelar, ó Deus, a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós temos que zelar pela nossa filiação em Cristo. Essa é a verdadeira igreja nos dias de hoje. Essa foi a verdadeira igreja nos tempos passados. Zelando pelo verdadeiro fundamento. E João adverte aqui sobre os falsos mestres dentro da igreja. Alguns estavam ensinando outra doutrina, colocando um outro fundamento que não era o verdadeiro fundamento. Então João diz: olhai por vós mesmos. E aqui diz o verso 1: que vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Verso 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então eu disse que a igreja verdadeira, ou a verdadeira igreja, ela zela pela sua filiação em Cristo. A verdadeira igreja, ela caminha com esperança e certeza da consumação do seu chamado. E outros versos dizem que nós devemos andar sem vacilar na nossa fé. E tem muitas pessoas vacilando hoje por causa de falsas doutrinas, ensino errôneos de pessoas que se dizem de Cristo, mas não é de Cristo. E no final você vai ver qual a diferença, né, de ser um cristão, de ser uma igreja e de não ser uma igreja também. Isso é muito importante. Nós sempre falamos que o fato de alguém estar dentro de quatro paredes não significa que ele é um cristão verdadeiro. Mas a base de uma verdadeira igreja é o que ela faz, o que ela é realmente, como ela se manifesta nos tempos que nós vivemos. E o verso 2 ele confirma aqui: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou. Haverá um encontro com a igreja e Cristo, onde nós seremos transformados de verdade. E uma vez eu preguei sobre a segunda glória. A segunda glória. A primeira glória foi receber Jesus no nosso coração, ser crente. E a segunda glória é ser transformado para a eternidade um dia, a semelhança de Cristo. Esta será a segunda glória. Então vivemos a primeira glória, Cristo em nós, a esperança da glória, diz Paulo. E um dia Jesus vai se manifestar novamente para que essa glória seja nos revestindo da perfeição de Cristo. E o apóstolo João diz: ainda não somos o que haveremos de ser, amados. Imagina você, como será a sua vida no momento que Cristo se manifestar. O que vai acontecer na sua vida, na vida de cada um de nós, como igreja verdadeira. A transformação que será na nossa vida. E João diz: assim como Ele é, nós o veremos, amados. Nós seremos semelhante ao nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. Então a igreja verdadeira, ela zela por esse fundamento. A igreja verdadeira, ela espera com confiança para essa glória que haverá de vir, com certeza.
e vai tomar a sua vida, vai tomar a minha vida para um lugar diferente, uma vida diferente. E no verso 3, o apóstolo João diz: e todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A verdadeira igreja, ela zela e se preserva das coisas deste mundo. Um outro princípio. O apóstolo Paulo diz: vocês não devem conformar com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. E a Bíblia diz que no momento que nós aceitamos a Cristo, já recebemos a mente de Cristo, não a mente do mundo. E depois o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser transformados esse corpo pela nossa renovação. E João diz aqui que todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Uma igreja verdadeira, ela anda separada do mundo, amados. Mesmo vivendo no mundo, a igreja anda separada do mundo. Isso é o que é uma igreja verdadeira. Ser uma igreja não é composta apenas de 4 paredes, de um volume de pessoas assistindo uma mensagem de um pastor. Mas a verdadeira igreja é aquela que confessa Cristo como o único Senhor e Salvador, e anda no caminho da verdade, da justiça, do amor. Essa é a igreja que Cristo fundou, baseado em Pedro. Pedro confessou: tu és o Cristo. E baseado nessa afirmação de Pedro, Jesus estabelece a sua igreja. E além disso ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem invadir a sua vida, nem a minha vida, meu amado. E é por isso que João diz: e todo aquele que nele tem essa esperança de um dia ser transformado na glória de Cristo, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Verso 5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Verso 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Há uma diferença aqui do que é um cristão e de quem não é um cristão. A verdadeira igreja e uma igreja que não é verdadeira. Quando eu me refiro à igreja, eu estou referindo a pessoa como indivíduo. Você é a igreja de Cristo. Aonde você estiver, você é a igreja de Cristo. Aonde você estiver, você pode implantar uma igreja de Cristo, porque você é a igreja de Cristo. Você é um membro da igreja de Cristo. E João faz uma diferença aqui, porque nos dias de hoje é muito difícil você saber quem é o crente genuíno e quem não é. Nós chegamos na igreja, nós erguemos as mãos, cantamos, até ajoelhamos como cristão, mas não significa que o meu coração está colocado na pessoa do Senhor. E João faz uma comparação aqui, no verso 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não significa que o cristão não peca, ele peca, mas João está dizendo: não vive uma prática do pecado. É como alguém levar um tropeção numa pedra. Foi um acidente, ele tropeçou, mas ele não vai voltar 10 vezes tropeçando na mesma pedra o tempo todo. E tem crente que não peca uma vez, ele peca a primeira vez e acostuma, ele pega o gosto da coisa de novo.
Porque João diz que Jesus veio para nos libertar do pecado. Ele veio para tirar toda a mancha do passado, da sua vida e da minha vida, para que nós sejamos de fato uma nova criatura. E o apóstolo Paulo diz que, quando nós recebemos a Cristo, nós nos transformamos numa nova criatura. Diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Coração, mente, espírito, tudo se fez novo dentro de nós. Mas tem pessoas dizendo ser cristão, mas que vive na prática. Não apenas erra, porque isso é normal. Um pastor, uma ovelha pode errar, mas não pode viver na prática do erro, é uma outra coisa. Há uma diferença do pecado por acidente e um pecado por liberal, um pecado de consciência todos os dias. Então, João, ele começa a mostrar a diferença de uma igreja verdadeira e de uma igreja que não é verdadeira, ou um cristão verdadeiro e não cristão. Eu posso usar esses dois termos, como no coletivo, como no individual. Porque nós somos individualmente a igreja de Cristo. Então diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Eu me preocupo muito com essa frase, eu entendo bem, mas quando eu vejo uma pessoa dizendo, eu sou de Cristo, mas ainda está no vício da bebida, das drogas, do tabagismo, eu tenho um receio disso. Porque o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E tem pessoas declarando estar em Cristo, mas condenada pelo vício, ainda, amados, ainda. E aí vem João e diz, aquele que permanece pecando, nunca viu Deus, porque ninguém viu Deus, mas não conheceu e nem está nele. Essa é a diferença da igreja verdadeira e não a igreja verdadeira. Temos que ter muito cuidado com a nossa própria vida. Nós nos ocupamos com tantas coisas nesse tempo e esquecemos de cuidar desse patrimônio. Esse é um patrimônio que não é seu. Já foi comprado por um bom preço, a sua vida. Então zela por essa vida, por essa alma que é sua. Mas Cristo já comprou. Enquanto você respira, é tua. Mas depois que você parou de respirar, Deus vai levar para a glória, é dele. Então, até o verso 6, João ele fala realmente o que é a igreja, como age uma igreja verdadeira, como ela olha, olhar por vós mesmos, para que vocês não percam o que vocês conquistaram com sacrifício. Tem uma tradução diferente. Você chegou até aqui, amado, não foi fácil. Você recebeu uma base na sua vida que é Cristo. E vocês e eu não podemos perder essa base, que é o Senhor, o Evangelho, a palavra de Deus única na nossa vida. E do verso 7 para terminar até o verso 10, o apóstolo João diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Que ninguém vos engane. João está falando aqui que já havia naquele tempo alguns falsos mestres. Jesus veio no início colocando o fundamento, Paulo adverte no meio do caminho, vamos dizer assim, que veja bem como constrói sobre esse fundamento, e aqui no finalzinho, já nos nossos tempos, João já percebeu que a igreja estava perdendo um pouquinho a base que foi colocada através
afirmação de Pedro, que foi o fundamento, Cristo. Aí João, preocupado, diz: olha, vocês devem olhar por vocês mesmos, cuidado para que vocês não percam o que vocês ganharam. O que você e eu recebemos foi gratuitamente, pelo amado, uma vida nova, queridos. Foi implantado na sua vida e na minha vida uma nova natureza, que é a natureza de Cristo Jesus, não é mais a sua. Então João tinha essa preocupação com a igreja verdadeira, né? Verso 8, novamente, ele diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Repito aqui, ele veio para tirar toda a mancha do passado da minha vida e da sua vida. Jesus veio para tirar os hábitos comuns do pecado que estava em você e na minha vida. E nós fomos feitos novas criaturas. Quando ele tira o pecado, implanta o Espírito Santo na sua vida, ali você se torna a igreja de Cristo. O novo homem, nascido de novo, nascido do Espírito Santo, diz a palavra. Novamente ele diz que o pecado é do diabo. Verso 9: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Outra vez, não vive praticando os mesmos erros. Tem uma tradução de uma Bíblia aí que um dia eu li, que eu não concordei com o tradutor. Ele diz que esse mesmo texto, quem é nascido de Deus não peca. Essa Bíblia para mim não foi errônea. Quem é que não peca? Nós seremos perfeitos no dia da transformação da glória. Esse corpo será glorificado. Aí sim, não haverá mais matéria para desejar o pecado. Seremos um corpo glorificado. Não há mais desejo na carne. Enquanto nós estamos nesse corpo, essa carne vai inflamar algumas vezes. É isso que João diz: olhar por vocês mesmos. Cuidado para que vocês não percam a base que vocês foram fundados. E no verso 9, ele reforça aqui: aquele que é nascido de Deus, amados. O novo homem. Quando eu falo novo homem, eu estou falando do gênero humano, a nova mulher, a mesma pessoa. Não pode viver na prática do pecado. Tropeçou na pedra, tira a pedra do caminho. E Jesus foi muito radical quando ele disse: se teu olho pecar, arranca e lança fora. É melhor você entrar com o olho só no reino do que ir para o inferno. Se a tua mão escandalizar você, corta ela e joga fora. Ele foi radical. Não significa que literalmente, porque imagina, se isso for literal, o pastor estava com uma lente só, talvez pregando, com a perna aqui. Por quê? Todo mundo erra. Mas Jesus diz: aquilo que atrapalha a sua vida, tira de lado, lança fora o que prejudica a sua vida espiritual. O que mata a sua vida, lança fora da sua vida. É isso que Jesus estava falando. A igreja não pode mais se associar com as coisas do mundo. Tem que interagir com o mundo, porque nós somos a luz para o mundo. Nós somos o bom cheiro de Cristo para o mundo. Isso a Bíblia fala. Não tem como sair do mundo, mas não podemos interagir com as coisas que o mundo oferece. E o verso 9 ele diz, a segunda parte: porque a semente de Deus permanece nele. Vou repetir o verso: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, guarda isso aí, a semente de Deus permanece nele, não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Essa semente pode ser falada ou interpretada como a mensagem do Evangelho, a palavra implantada em nós que muda a nossa vida.
Podemos usar o Espírito Santo que habita em nós. Também, essa semente está dentro de nós. Uma outra passagem de João diz que a unção que está em vós, essa unção é o Espírito Santo, que nos dirige, guia em toda a verdade, nos convence dos erros do pecado, amados. A igreja que anda verdadeiramente no Espírito, Paulo diz, ela se separa do mundo. Andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Entrega o controle ao Espírito Santo, ele vai convencer você, isso não é bom. Alguém diz para mim, pastor, mas o Espírito Santo está me acusando. Não, ele não me acusa, ele convence. Quem acusa é o diabo. O crente que vive no pecado, ele é acusado pelo diabo, mas é convencido pelo Espírito Santo, que está dentro de si. Então essa semente, amado, está dentro de você, a unção do Espírito Santo. Se está em você e eu, em nós, não podemos viver na prática do pecado, porque há uma semente da verdade, uma semente de Deus dentro do seu coração, plantada no novo homem. E finalmente, para resumir aqui o tema dessa noite, o verso 10, o apóstolo João diz: e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pronto. Quem é de Deus, quem não é. Aquele que se guarda é de Deus. Aquele que vive na prática do pecado, João declara que é do diabo. E aí? Ele resume isso: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Simplesmente, João declara aqui e mostra a diferença de quem é crente, quem é igreja e quem não é. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos acostumando com o tempo, tá? E a poeira, a poluição do tempo, do mundo vai criando aquela telha de aranha. Na sua casa não tem aquele cantinho que você não limpa ali, que cria aquela telha de aranha? Ou teia de aranha, não telha, teia de aranha. Precisa limpar, senão a traça acaba tomando conta da sua casa. E assim é o pecado no nosso coração. Nós temos que fazer uma avaliação, amados, a cada dia. Não podemos distrair, não, porque a poluição do tempo acaba afogando, manchando, cobrindo o fundamento que é Cristo no nosso coração. E Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E a verdadeira igreja ela é conhecida pela ação, atitude e o procedimento que ela vive. Amados, nós vamos viver neste mundo por muito tempo, mas devemos morar nesse mundo transitório como herdeiros do reino, como já morando na pátria celestial, andar como Cristo andou aqui. Então, eu deixo essa mensagem para a igreja. Tira os acúmulos. Tem coisa que às vezes acumula no nosso coração que precisa jogar fora. Às vezes nós guardamos coisas no nossos aposentos ali que são boas. Envelhece e são boas. Tem coisas que estão no meio que precisa tirar fora. E assim o nosso coração vai sobrecarregando com as coisas do mundo, mas no meio de tudo isso tem uma semente. E essa semente precisa ser preservada para que ela possa realmente tomar conta do nosso coração. Olhar por vós mesmos, para que vocês não percam o que vocês ganharam com sacrifício. Você está aqui, não foi fácil. Alguém falou de Jesus, você, que delícia, estou na igreja. Não é fácil. A minha irmã de sangue orou 10 anos pela minha conversão. Não foi 10 horas, nem 10 minutos, nem
em 10 segundos. A minha irmã orou 10 anos pela minha conversão, ao ponto de dizer: não quero ouvir mais dessa palavra de Deus, do Evangelho, não quero saber disso. Ela respondeu: eu vou me calar, mas Deus vai falar com você. Então, ser crente não é fácil. Ganhar a Cristo é muito difícil. E se você com luta conseguiu ganhar a Cristo no seu coração, preserva, amado, esse fundamento. Olhar para você mesmo, para que você não perca o que você já ganhou. Em outra passagem, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, guarda bem o teu depósito, fecha, tranca como um cofre com um segredo, porque o diabo pode entrar no seu coração e tirando do teu depósito a verdade, a justiça, o amor, e vai colocando outras coisas. Então guarda bem o teu depósito, aquilo que você recebeu até agora, tranca o teu coração e guarda, e receba o que é bom. É dessa forma que nós vamos resplandecer no mundo como um luzeiro, um farol. É dessa forma. O mundo diz que, João diz que o mundo não nos conhece, e não conhece de verdadeiramente, porque nós somos transformados por dentro. Mas o teu procedimento, o teu falar, o teu testemunho vai mostrar para o mundo que você realmente é nascido de Deus. Então é dessa forma que nós vamos saber o que é uma igreja verdadeira, o que não é uma igreja verdadeira, o que é um cristão e não ser um cristão. João deu um detalhe aqui, detalhadamente, um assunto que separa as coisas. E Jesus, repito, Jesus falou que, a árvore ela é conhecida pelo fruto que ela produz. A árvore boa ela vai produzir frutos bons. E a má árvore, a árvore má vai produzir frutos ruins. Então eu quero deixar isso para você pensar nessa semana. Medita nisso. Nós somos realmente o templo, a igreja de Deus. E ainda não se manifestou em nós o que haveremos de ser, amados. Que coisa maravilhosa. Então zela por isso. Zela por esse momento, porque um dia vai acontecer. De repente, essa glória será repousada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor insiste em nós, em que nós sejamos cada vez melhor para sermos transformados à imagem do Senhor. Eu quero orar pela tua igreja, Pai. Os dias hoje estão tão contagiantes, o sistema está contagiante, Pai, que a tua igreja não sabe como conduzir realmente os pensamentos. E quando Elias fala para Israel, porque vocês estão cocheando em dois pensamentos, se Baal é Deus, sirva-o. Se o Senhor é Deus, siga-o. Pai, nós temos que ter a visão correta do Senhor. A base da nossa fé é Cristo, Pai. Que nós não percamos aquilo que nós já recebemos do Senhor, que é a unção do Espírito Santo. Que o pecado não venha afogar a nossa fé em Cristo, Pai. Então nos ajuda a sermos uma verdadeira igreja para o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, realmente renunciar, ó Deus, os desejos que vêm sobre a nossa carne. E nós aprendemos a desviar do caminho que é perigoso, que pode nos naufragar na fé. Então, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos manifestar em qualquer lugar, ó Deus, o bom cheiro do Senhor. E nós sejamos o verdadeiro farol que possa iluminar o coração daqueles que estão na escuridão deste mundo. Então nos ensina, Pai, nos traz no coração nessa confirmação que nós precisamos ser a igreja, a essência verdadeira para este mundo. Dá-nos um coração sincero, Pai, perante os homens. Dá-nos um coração que realmente teme o Senhor em todo o tempo, perante
as seduções desse mundo, nós temos o temor do Senhor em primeiro lugar. Pai, fala conosco nesses dias, que nós possamos realmente, Pai, ó Deus, produzir frutos, como diz o profeta João, frutos de arrependimento. Que assim o Senhor possa ser glorificado através da Tua verdadeira igreja, Pai, que está sob o fundamento que é Cristo, aquele que nos remiu, que nos tirou do pecado deste mundo, aquele que nos salvou e um dia voltará para nos colocar na posição, a semelhança da Tua imagem, Pai. Muito obrigado por isso. Nos dá um entendimento nesse tempo presente, Pai, que nós possamos realmente resplandecer, brilhar perante as pessoas, perante o mundo, e provando que nós somos do Senhor, verdadeiramente nós somos do Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro, abençoando a Tua igreja, Pai, abençoando cada um aqui, Pai, que venha a Tua unção, Pai, que a semente do Senhor, a semente da verdade, que o Espírito Santo do Senhor nos convença em todo momento qual é o caminho verdadeiro para que nós possamos andar nele sempre. E assim nós estaremos glorificando e exaltando, honrando o Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Obrigado. Obrigado pela Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.